Irmãos, graça e paz. O texto para a nossa meditação nesta manhã está em Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus abençoe esse texto nos nossos corações. Eu ouvi uma expressão há poucos dias de uma pessoa se referindo a um estado qualquer aí da vida dela, dizendo isso tem a cor do pecado. Outras vezes a gente escuta a pessoa dizendo isso me cheira a pecado. Pecado tem cor? Qual a cor do pecado? Fiz uma brincadeira há poucos dias com o pessoal da igreja, no momento lá de ensaios, perguntando para algumas crianças que estavam lá e perguntando também para alguns adultos qual a cor do pecado. A maioria deles responderam dizendo que o pecado é preto e disseram isso com muita convicção. Outros disseram que é cinza. E você, qual a cor que você daria para o pecado? Isaías diz aí no texto, claramente, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata tem cor vermelha. Mas qual será realmente a cor do pecado? O texto traz essa palavra arguime, outra versão diz arrazoemos, é um convite aberto para um ajuste de contas daquilo que já havia se pedido. Lá no livro de Jó, no capítulo 23, verso 7, a Bíblia diz assim: ali o reto pleiteia com ele e resolveria e absolveria para sempre o meu juiz, me absolveria para sempre o meu juiz. Escarlata é uma tinta extraída de um inseto chamado cochimilha, que é um inseto de asas curtas que havia em abundância lá no Oriente e existe também no México. A cor do pecado, o pecado é como escarlata, cor vermelha escura, que não pode passar despercebido, nem pode ser escondido, é visível e se manifesta claramente. Não há pecado incolor ou furta-cor que possa passar despercebido. Há muito pecado bem dissimulado que quase não aparece aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Isto é, o homem pode esconder o seu pecado, dissimulá-lo,
mas não pode dissimular o pecado diante de Deus, não pode esconder de Deus. Deus sonda o homem de forma inteira e completa. E a Bíblia diz assim: todo o caminho do homem é reto a seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. As igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. A primeira passagem está em Provérbios 21, verso 2, e a segunda está em Apocalipse 2, verso 23. O que significa sondar? Todos nós sabemos que a sonda é um instrumento que penetra grandes profundidades. E dessa forma, usando essa figura de linguagem, nós sabemos que Deus sonda os nossos corações, sonda o ser humano de uma forma profunda e bem clara aos olhos de todos. Deus sonda o nosso coração e os nossos rins, a nossa alma, com a sua própria palavra. E a Bíblia diz assim: Deus justo que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Deus sonda os nossos corações, fiquemos com esse termo bem claro na nossa mente. Nessa sondagem, Deus vê a nossa vida, o centro da vida, que é o nosso coração. Podemos pedir para Ele nos sondar, como fez o salmista, mas fazer com certo cuidado, porque Ele sonda e mostra a nossa verdadeira condição espiritual diante dele. E o salmista assim exclamou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Você teria coragem, nós teríamos coragem suficiente para fazer uma oração assim? Teríamos condições espirituais suficientes para orarmos dessa forma, como fez o salmista, pedindo: sonda-me, ó Deus? Não há pecado inocente, não há pecadilho, pecadão ou pecadinho. Pecado é pecado. Mentira, orgulho, roubo ou adultério são pecados e são pecados que ferem, que mexem com a santidade de Deus. O que significa sondar? Deus sonda os nossos corações de forma profunda com a sua palavra e Ele tem todas essas condições para isso fazer. A cor do pecado. O livro Sem Palavras, que é usado para evangelizar, principalmente evangelização de crianças, diz que o pecado é preto. Mostra uma figurinha lá dizendo que o pecado é preto. O pecado é escandalosamente vermelho, diz o pastor Rubens Lopes, dizia o pastor Rubens Lopes. É cor de sangue derramado. Para o povo judeu, a cor vermelho, ou vermelha, vermelho escuro, é símbolo de crime. E é por isso que eles fizeram com que Jesus derramasse o seu sangue lá na cruz, derramando sangue, talvez vermelho escuro, como pensavam eles, achando que Jesus fosse um criminoso. Jesus derramou seu sangue naquela cruz, não porque pecou ou que cometeu algum crime. Ele derramou seu sangue naquela cruz para nos remir do nosso pecado. Todo pecado se constitui em violação, em transgressão à lei de Deus. O princípio do pecado
o princípio fundamental do pecado, por assim dizer, é a transgressão. Quem violar ou transgredir a lei civil fica sujeito às sanções da lei, dessa própria lei, até que seja julgado, até que venha a justiça e julgue as condições do transgressor. Quem viola ou transgride a lei de Deus fica sujeito às sanções da lei, a lei moral de Deus, até que aceite a libertação proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo lá naquela cruz. Independentemente de cor do pecado, se é vermelho, preto ou incolor, no texto em pauta lemos uma promessa gloriosa de Deus. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã branca. Isaías 1,18. Jesus Cristo é poderoso para nos purificar do pecado. Seu sangue nos purifica de todo pecado, diz a palavra do Senhor. O pecado precisa ser perdoado, mas para isso o pecador precisa aceitar Jesus como Salvador pessoal para receber esse perdão, esse grandioso perdão de todos os pecados, e o pecador receber também a purificação do seu coração. Não fique preocupado com a cor do pecado, fique preocupado com a existência dele no coração humano, na mente, no coração, atingindo a alma humana. Meus irmãos, Deus assim nos abençoe, nos ajude para que tenhamos condições de reconhecer os nossos pecados diante de Deus e buscarmos dele o perdão. Um abraço a todos, orem muito pelos acontecimentos atuais e que Deus assim os abençoe.